A chuva batia violenta no para-brisa do Audi preto. Heitor Bastos, um dos homens mais ricos do agronegócio brasileiro, dirigia sozinho pela BR-364, cortando o interior de Mato Grosso em plena madrugada. Suas mãos seguravam firme o volante, mas sua mente estava longe, presa em números, contratos, pressões do mercado internacional. Até que ele viu uma silhueta, uma mulher, sozinha, caída à beira da estrada, sob a tempestade. Heitor reduziu a velocidade. Por um instante, pensou em seguir em frente. Não era problema dele. Ele tinha uma reunião às 7 da manhã em Cuiabá. Mas algo o fez parar. Quando desceu do carro e a lanterna do celular iluminou o rosto daquela mulher ensanguentada, machucada, tremendo de frio, ele congelou, porque ele conhecia aquele rosto. Rosana Figueiredo, a ex-empregada que ele demitiu anos atrás por roubo. E naquele momento, Heitor Bastos não fazia ideia de que aquela decisão de parar o carro naquela noite chuvosa mudaria sua vida para sempre. Porque a verdade que Rosana carregava era muito maior, muito mais suja e muito mais perigosa do que ele jamais poderia imaginar. Esta é a história de um homem que tinha tudo e de uma mulher que perdeu tudo por causa dele. Heitor Bastos tinha 52 anos, cabelos grisalhos bem cortados, ternos italianos sob medida e uma reputação impecável no mercado de exportação de soja e milho. Sua empresa, a Bastos Agro Export, movimentava bilhões de reais por ano, fornecendo grãos para a China, Europa e Oriente Médio. Ele era respeitado, temido e invejado em igual medida. Nascido em uma família de classe média baixa no interior de Goiás, Heitor construiu seu império do zero. Seu pai era mecânico, sua mãe costureira. Ele cresceu vendo os pais trabalharem 16 horas por dia apenas para pagar as contas. Desde criança, Heitor jurou que nunca seria pobre, nunca dependeria de ninguém, nunca seria fraco. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa para estudar agronomia na Universidade Federal de Goiás. Formou-se com honras. Trabalhou em fazendas, aprendeu cada detalhe da produção agrícola, estudou o mercado internacional, fez contatos. Aos 28 anos, com um empréstimo arriscado e muita ousadia, fundou a Bastos Agro Export. Os primeiros anos foram brutais. Heitor dormia no escritório, comia pão com mortadela, negociava contratos em inglês que mal dominava. Mas ele era implacável. Não aceitava fracasso, não aceitava desculpas. E lentamente, muito lentamente, a empresa cresceu. Aos 35 anos, Heitor era milionário. Aos 40, bilionário. Mas o sucesso teve seu preço. Heitor casou-se com Flávia Mendonça, filha de um grande produtor rural de Mato Grosso. O casamento foi mais estratégico do que romântico. Flávia trazia conexões, status social, acesso a terras. Heitor trazia dinheiro e ambição. Eles nunca se amaram de verdade, mas funcionavam como parceiros de negócios. Tiveram 2 filhos, Rafael e Larissa. Rafael nasceu quando Heitor tinha 37 anos. Desde criança, o menino foi mimado, protegido, poupado de qualquer dificuldade. Heitor queria que o filho tivesse tudo que ele não teve, mas esqueceu de ensinar ao garoto o valor do trabalho, da humildade, da responsabilidade. Rafael cresceu arrogante, preguiçoso e incapaz de lidar com frustrações. Larissa, 3 anos mais nova, era uma cópia de Flávia, obcecada por aparências, viciada em luxo, completamente desconectada da realidade. Heitor amava os filhos, mas no fundo sabia que tinha falhado com eles. A família vivia em uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. A casa era imensa, 8 quartos, piscina aquecida, quadra de tênis, jardins que pareciam saídos de revistas de decoração. Tudo impecável, tudo controlado. Para manter aquele estilo de vida, Heitor empregava uma equipe completa. Motorista, jardineiro, 2 cozinheiras, segurança particular e 3 empregadas domésticas. Entre elas estava Rosana Figueiredo. Rosana tinha 23 anos quando começou a trabalhar na casa dos Bastos.
Era magra, de pele morena, cabelos pretos sempre presos em um coque simples. Usava o uniforme branco impecavelmente limpo e raramente falava além do necessário. Ela servia o café da manhã, arrumava os quartos, organizava as toalhas, limpava os lustres de cristal, cuidava das roupas. Heitor mal reparava nela. Para ele, Rosana era apenas mais uma peça na engrenagem que mantinha sua vida funcionando. Ele não sabia que ela acordava às 4:30 da manhã para pegar 2 ônibus até Alphaville, viajando quase 3 horas diariamente. Não sabia que ela sustentava sozinha o irmão mais novo, Júnior, um menino de 12 anos que ela criava desde que os pais morreram em um acidente de carro 5 anos antes. Não sabia que Rosana sonhava em fazer um curso técnico de enfermagem, mas não tinha dinheiro nem tempo. Não sabia que ela comia apenas uma vez por dia para economizar e garantir que Júnior tivesse comida na mesa. Não sabia que ela chorava sozinha no ônibus lotado, exausta, mas nunca desistia. Heitor não sabia de nada, porque nunca perguntou, porque nunca se importou. Quem realmente gerenciava a casa e os funcionários era Mário Teixeira, o administrador pessoal de Heitor. Mário tinha 43 anos. Era eficiente, discreto e absolutamente confiável. Ou pelo menos era o que Heitor acreditava. Mário cuidava de tudo: pagamentos, escalas, contratos, fornecedores, reformas, demissões. Heitor assinava onde Mário pedia, confiava cegamente. Afinal, Mário estava ao seu lado desde o início, quando a empresa ainda era pequena e operava em um galpão alugado. Mário era mais do que um funcionário, era praticamente família. E foi exatamente essa confiança cega que custou a vida de Rosana. Mas Heitor não sabia disso ainda. Naquela época, 15 anos atrás, sua rotina era milimetricamente planejada. Acordava às 5 da manhã, treinava na academia particular da mansão, tomava banho, vestia-se, tomava café, enquanto lia relatórios financeiros. Às 7, o motorista o levava para o escritório em São Paulo. Reuniões até o meio-dia, almoços de negócios, mais reuniões, ligações internacionais, jantares com investidores. Heitor chegava em casa por volta das 11 da noite. Flávia geralmente estava dormindo ou em algum evento social. Os filhos nos seus quartos, a casa silenciosa e imaculada, graças ao trabalho invisível de pessoas como Rosana. Heitor nunca parava para pensar em quem limpava o banheiro que ele usava, quem lavava as camisas que ele vestia, quem preparava a comida que ele comia. Essas pessoas simplesmente existiam, como móveis, como parte do cenário, até que tudo desmoronou em uma manhã de agosto. Heitor estava no escritório, analisando um contrato de exportação para a Alemanha, quando Mário entrou. Ele bateu na porta com cuidado, esperou a autorização e entrou com uma expressão grave. Fechou a porta atrás de si. Senhor Bastos, precisamos conversar sobre um assunto muito delicado. Heitor ergueu os olhos dos papéis, ajustou os óculos de leitura. O que houve, Mário? Mário respirou fundo como se estivesse carregando um peso enorme. Descobriu um problema sério. Um desfalque nas contas da casa. Heitor franziu a testa. Desfalque? Sim, dinheiro sumindo. Pequenas quantias, mas de forma constante. Venho investigando discretamente há semanas. Não queria incomodá-lo sem ter certeza. Heitor largou os documentos, deu atenção total. Continue. Mário colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Abriu com cuidado, revelando planilhas, recibos, notas fiscais, extratos bancários. Comecei a notar inconsistências há cerca de 2 meses. Compras que não batiam com os recibos, pagamentos duplicados, dinheiro retirado do cofre pequeno, sem registro adequado. Rastreei tudo, cruzei dados e... tudo aponta para a Rosana. Heitor sentiu uma pontada de decepção. Não raiva, apenas decepção. Mais uma pessoa tentando tirar vantagem dele. A empregada? Sim, senhor. Ela tem acesso ao cofre pequeno da casa. É responsável por fazer compras menores, pagar alguns fornecedores, organizar recibos.
E os valores desviados coincidem perfeitamente com os períodos em que ela estava de plantão. Mário virou as páginas, mostrando números, datas, assinaturas. Veja aqui, dia 12 de março. Rosana retirou R$ 200 do cofre para comprar produtos de limpeza. O recibo mostra apenas R$ 140 gastos, diferença de R$ 60. Aqui, dia 28 de abril, ela pagou o jardineiro. Ele recebeu R$ 300, mas ela registrou 500, diferença de R$ 200. Heitor examinou os documentos. Tudo parecia perfeitamente organizado. Tudo parecia verdadeiro. Quanto no total? Cerca de R$ 32 mil, ao longo de 6 meses. Heitor suspirou, tirou os óculos, massageou a ponte do nariz. Ela confessou? Ainda não a confrontei. Queria sua autorização primeiro. Heitor pensou por um momento. R$ 32 mil era uma quantia irrisória para ele. Mas não era a questão do dinheiro. Era a questão da traição, da confiança quebrada. Demita ela, hoje mesmo, e registre tudo formalmente. Quero os documentos assinados, sem processos, sem escândalo. Apenas resolva isso. Mário assentiu. Já preparei a rescisão por justa causa. Só preciso da sua assinatura aqui, aqui e aqui. Heitor assinou. Nem leu direito. Confiava em Mário. Mais alguma coisa? Não, senhor. Eu cuido disso discretamente. Ótimo. Agora, sobre o contrato com a Alemanha, e assim, em menos de 5 minutos, o destino de Rosana foi selado. Heitor voltou aos números, aos contratos, aos negócios. Não pensou mais nela. Naquela mesma tarde, por volta das 3 horas, Rosana estava na lavanderia da mansão, passando camisas de Rafael, quando foi chamada ao escritório de Mário. Ela desceu as escadas, o coração acelerado. Será que tinha feito algo errado? Esquecido alguma tarefa? Quebrado alguma coisa? Mário estava sentado atrás da mesa, com os braços cruzados, expressão séria. Sente-se, Rosana. Ela sentou na beirada da cadeira, nervosa. Fiz algo errado, Sr. Mário. Mário colocou os papéis sobre a mesa, empurrou-os na direção dela. Você está sendo demitida por justa causa. Roubo. Rosana sentiu o mundo girar. O quê? Eu nunca roubei nada. Os números não mentem, Rosana. Dinheiro sumiu. Você tinha acesso. Os registros provam. Está tudo aqui. Ela pegou os papéis com as mãos tremendo. Olhou os números, as datas, as acusações. Não entendia direito. Não fazia sentido. Mas eu não fiz isso, Sr. Mário. Por favor, tem que ter um engano. Eu sempre fui honesta, sempre... Você tem 2 opções. Assina a rescisão agora e sai em paz. Ou eu chamo a polícia e você responde criminalmente. Não, eu preciso desse emprego. Eu tenho um irmão para criar, eu deveria ter pensado nisso antes de roubar. Mas eu não roubei. Mário se levantou, caminhou até a porta, abriu. 5 minutos para decidir. Assina ou eu ligo para a polícia. Rosana olhou para os papéis, para as acusações, para os números que ela não entendia e chorou. Chorou porque sabia que não tinha escolha, porque sabia que ninguém acreditaria nela, porque sabia que sua palavra não valia nada contra a palavra de um homem como Mário Teixeira. Ela assinou. Com a mão tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela assinou. Mário pegou os documentos, guardou na pasta. Você tem 1 hora para recolher suas coisas e sair. Não fale com ninguém. Não leve nada que não seja seu. Entendeu? Rosana assentiu, incapaz de falar. Foi escoltada até o pequeno quarto de empregada nos fundos da mansão. Recolheu suas poucas roupas, seus documentos, a foto dos pais que guardava na mesinha de cabeceira. As outras empregadas olhavam de longe, confusas, assustadas. Ninguém se despediu. Rosana saiu pela porta dos fundos, carregando uma sacola plástica com seus pertences. Nunca mais voltou. E Heitor Bastos, naquela noite, estava em um jantar de negócios no Fasano, fechando um contrato de $3 milhões com importadores holandeses. Ele brindou com champanhe, sorriu, apertou mãos. E nunca soube que naquele exato momento a vida de Rosana Figueiredo tinha acabado.
Os primeiros dias após a demissão foram um borrão de desespero. Rosana voltou para o pequeno barraco de madeira onde morava com Júnior, na periferia de Osasco. O local era humilde, mas era deles. 2 cômodos minúsculos, paredes rachadas, telhado que vazava quando chovia forte, mas era um teto sobre suas cabeças. Júnior estava fazendo lição de casa quando ela chegou, mais cedo do que o normal. "Rô, o que você está fazendo aqui?" Ela largou a sacola no chão, sentou-se na cama e desabou em lágrimas. "Me demitiram, Júnior. Me acusaram de roubo." O menino, com seus 12 anos, abraçou a irmã. "Mas você não roubou nada. Você nunca roubaria." "Eu sei, mas eles não acreditaram em mim." "E agora?" Rosana enxugou as lágrimas, respirou fundo. "Agora eu vou procurar outro emprego e vai dar tudo certo. Você vai ver." Mas não deu. Rosana começou a bater de porta em porta, entregando currículos, pedindo oportunidades. Mas a demissão por justa causa estava registrada em sua carteira de trabalho. E quando os empregadores perguntavam o motivo, ela não conseguia esconder. Acusada de roubo. As portas se fechavam na sua frente, uma após a outra. Semanas se passaram. O dinheiro que ela tinha guardado começou a acabar. O aluguel atrasou. A comida ficou escassa. Rosana vendeu tudo o que tinha de valor. O celular velho, o ventilador, até a televisão pequena que era a única diversão de Júnior. Mas não foi suficiente. 2 meses após a demissão, o proprietário do barraco os despejou. Rosana e Júnior ficaram na rua. Ela tentou abrigos públicos, mas estavam lotados. Dormiam em praças, debaixo de marquises, em pontos de ônibus. Rosana fazia bicos quando conseguia. Lavar carros, limpar calçadas, carregar compras no supermercado. Júnior parou de ir à escola. Rosana sabia que estava perdendo ele. Via o brilho nos olhos do irmão se apagando dia após dia. Foi quando a assistente social apareceu. Uma mulher de meia idade, com uma pasta debaixo do braço e um olhar que tentava ser gentil, mas era apenas cansado. "Rosana Figueiredo?" "Sim, sou do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia anônima sobre a situação do menor Júnior Figueiredo." Rosana sentiu o sangue gelar. "Ele está comigo. Eu cuido dele." "Sei, mas ele não está frequentando a escola. Vocês não têm moradia fixa. A senhora não tem emprego formal." "Eu estou procurando. Eu estou fazendo tudo o que posso." "Entendo, mas a lei é clara. Júnior precisa de condições adequadas de vida, educação, saúde, moradia." "Não, vocês não vão tirar ele de mim." A assistente social suspirou. "Senhora Rosana, eu sei que é difícil, mas isso é pelo bem da criança." E então levaram Júnior. Rosana gritou, chorou, implorou, mas não adiantou. Júnior foi colocado em um abrigo municipal. Rosana podia visitá-lo 1 vez por semana, sob supervisão. E toda vez que ela ia, o menino perguntava: "Quando eu vou voltar para casa, Rô?" E ela mentia: "Logo, Júnior, logo." Mas ela sabia que era mentira, porque não tinha casa, não tinha emprego, não tinha esperança. Os meses se transformaram em anos. Rosana vivia nas ruas, completamente invisível para o mundo. Catava materiais recicláveis, pedia esmolas, dormia onde podia. Desenvolveu problemas respiratórios por causa das noites frias na rua. Perdeu peso drasticamente. Seus cabelos, antes sempre arrumados, ficaram embaraçados, sujos. Júnior cresceu no abrigo. Aos 16 anos, fugiu. Rosana o procurou desesperadamente, mas ele tinha desaparecido no submundo das ruas de São Paulo. Levou 3 anos até ela encontrá-lo novamente. Júnior estava viciado em crack, magro como um esqueleto, vivendo debaixo de um viaduto na Cracolândia. Rosana tentou salvá-lo. Levou-o para clínicas de recuperação gratuitas, mas ele sempre voltava. Até que, aos 19 anos, Júnior morreu de overdose. Rosana identificou o corpo no IML e algo dentro dela morreu junto. Ela passou os anos seguintes vagando, sem rumo, sem propósito. Trabalhou em fazendas no interior quando conseguia. Limpava estábulos, colhia frutas,
carregava sacos de ração. Foi explorada, humilhada, abusada, mas continuava viva, porque não sabia fazer outra coisa. Aos 40 anos, Rosana parecia ter 60. O rosto marcado, a pele queimada de sol, os olhos vazios. Foi quando descobriu o câncer, um nódulo no seio. Ignorou por meses, até que a dor ficou insuportável. Foi a um posto de saúde, fizeram exames. O diagnóstico veio frio, clínico, câncer de mama, estágio avançado. Ofereceram tratamento pelo SUS, mas a fila de espera era de meses, talvez anos. Rosana sabia que não tinha esse tempo. Então, ela fez o que sempre fez. Seguiu em frente, conseguiu um trabalho temporário em uma fazenda em Rondônia. Trabalho pesado, sol escaldante, pagamento miserável. Mas ela precisava de dinheiro. Precisava sobreviver mais um pouco. Foi durante uma dessas jornadas, viajando de carona em um caminhão que a deixou na estrada no meio da noite, sob chuva forte, que tudo mudou. O caminhoneiro, um homem de seus 50 anos, havia se oferecido para levá-la até a próxima cidade. Mas no meio do caminho, ele parou o caminhão em um trecho deserto. "Quanto você cobra?" Rosana não entendeu. "O quê? Quanto você cobra para transar?" "Eu não sou prostituta." O homem riu. "Todas dizem isso. Desce, agora." "Mas está chovendo. A cidade ainda está longe." "Não é problema meu. Desce ou eu te jogo para fora." Rosana desceu. O caminhão partiu, deixando-a sozinha na escuridão. Ela começou a caminhar, debaixo da chuva intensa. As roupas encharcadas, o frio penetrando até os ossos. Foi quando tropeçou em um buraco na estrada. Caiu com força, bateu a cabeça em uma pedra. A dor foi aguda, cegante. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Tudo girava. Deitou-se de lado, na lama, tremendo, e pensou: "É aqui que eu vou morrer." Fechou os olhos e esperou, até que uma luz a cegou. Uma voz. Meu Deus! Mãos a tocaram. E então aquele rosto. O rosto do homem que tinha destruído sua vida. Heitor Bastos. Heitor não dormiu naquela noite. Depois de deixar Rosana no hospital em Ji-Paraná, ele dirigiu até Cuiabá em estado de choque. A imagem dela na estrada, machucada, abandonada, não saía de sua cabeça. Ele tentou se concentrar nos negócios, nas reuniões, nos contratos, mas não conseguia. Cancelou a reunião da manhã. Ligou para o hospital. "Como está a paciente Rosana Figueiredo?" "Estável, senhor. Recebeu pontos na testa, hidratação venosa. Está descansando. Ela pode receber visitas?" "Sim, mas ela pediu para não ser incomodada." Heitor desligou. Ficou 2 dias sem saber o que fazer, até que não aguentou mais. Voltou a Ji-Paraná. Foi direto ao hospital. Rosana estava sentada na cama, olhando pela janela. Quando ele entrou, ela virou a cabeça lentamente. "O que você quer?" "Conversar." "Não tenho nada para falar com você." Heitor puxou uma cadeira. Sentou-se ao lado da cama. "Rosana, eu preciso entender. O que aconteceu com você depois que você saiu da minha casa?" Ela riu. Uma risada amarga, sem alegria. "Você realmente quer saber?" "Sim." "Por quê? Para limpar sua consciência?" "Talvez, mas também porque eu acho que cometi um erro." Rosana o encarou. "Você não cometeu um erro. Você destruiu minha vida." E então ela contou. Contou sobre a demissão, sobre as portas que se fecharam, sobre o despejo, sobre a rua, sobre perder Júnior, sobre vê-lo morrer, sobre os anos de sofrimento, sobre o câncer. Heitor ouviu em silêncio, cada palavra caindo como uma pedra no seu peito. Quando ela terminou, ele estava pálido. "Rosana, eu não sabia." "Claro que não sabia. Você nunca quis saber. Eu confiei em Mário. Ele me mostrou as provas. Eu achei que... Você não achou nada. Você só assinou o papel e seguiu com a sua vida." Heitor abaixou a cabeça. "Você tem razão." Silêncio. "Rosana, você realmente roubou?" Ela o olhou com ódio. "Não." "Então quem? Você é burro ou se faz? Quem você acha que roubou? Quem tinha acesso total às suas contas? Quem você confiava cegamente?" Heitor sentiu o estômago revirar. "Mário?" Finalmente.
Mas ele trabalha comigo há décadas e te roubando há décadas. Heitor se levantou, começou a andar de um lado para o outro. Se isso for verdade, se Mário realmente é verdade, e você nunca investigou, nunca me deu uma chance de me defender, apenas me jogou fora como lixo. Heitor parou, virou-se para ela. Eu vou consertar isso. Não dá para consertar. Meu irmão está morto. 15 anos da minha vida se foram. Mas eu posso te ajudar agora. Pagar seu tratamento, te dar uma casa, um emprego. Eu não quero sua caridade. Não é caridade, é responsabilidade. Rosana desviou o olhar. Sai daqui, Heitor. Rosana, sai! Heitor respirou fundo, assentiu e saiu, mas não desistiu. Nos dias seguintes, ele mergulhou nos arquivos da empresa, convocou o Departamento de Recursos Humanos, pediu todos os registros dos últimos 20 anos. Quanto mais investigava, mais a teia de mentiras de Mário se revelava. Rosana não tinha sido a única. Ao longo dos anos, pelo menos 7 funcionários foram demitidos por roubo, sempre com provas documentadas por Mário, sempre sem investigação aprofundada. Heitor entrevistou alguns deles. Um ex-motorista, agora trabalhando como entregador de aplicativo, contou que foi acusado de desviar dinheiro da manutenção dos carros. Nunca conseguiu outro emprego formal. Uma ex-cozinheira, demitida por supostamente roubar alimentos, vivia de bicos, limpando casas. Um ex-jardineiro, acusado de superfaturar compras de plantas, teve que voltar para o interior e trabalhar na roça. Todos inocentes, todos destruídos. Heitor contratou um auditor forense. Pediu sigilo absoluto. O auditor trabalhou durante semanas e finalmente apresentou o relatório. Mário Teixeira havia desviado ao longo de 20 anos aproximadamente 12 milhões de reais. Pequenas quantias distribuídas em centenas de transações, contas fantasmas, empresas de fachada, pagamentos falsos. Heitor sentiu náusea. Chamou Mário ao escritório. Era uma manhã de quinta-feira. Mário chegou pontual, como sempre. Terno impecável, pasta de couro, sorriso cordial. Bom dia, Heitor. Precisava de mim? Heitor estava sentado atrás da mesa. À sua frente, uma pasta grossa. Senta. Mário sentou, ainda sorrindo. Mas o sorriso vacilou quando viu a expressão de Heitor. Aconteceu algo? Heitor abriu a pasta. Empurrou os documentos pela mesa. 20 anos, Mário. 20 anos me roubando. O silêncio foi absoluto. Mário olhou para os papéis. Seu rosto perdeu toda a cor. Heitor, eu posso explicar? Explica. Explica como você usou funcionários inocentes como bodes expiatórios. Explica como você destruiu vidas para proteger seu esquema. Mário respirou fundo, e então algo mudou em seus olhos. A máscara de lealdade caiu. Você quer a verdade? A verdade é que eu fiz você rico. Eu gerenciei sua casa, sua empresa, sua vida. Enquanto você estava nos seus jantares de luxo, eu estava resolvendo seus problemas. E o que eu ganhei? Um salário miserável. Migalhas. Isso não te dá o direito de roubar. Mário se levantou, bateu as mãos na mesa. Direito? Você quer falar de direito? Você passou por cima de todo mundo para chegar onde está. Funcionários, concorrentes, até sua própria família. Você nunca se importou com ninguém além de você mesmo. Heitor também se levantou. Sai da minha empresa. Agora. Ou eu chamo a polícia. Mário sorriu. Um sorriso frio. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque se você me denunciar, eu arrasto você comigo. Tenho cópias de tudo. Todos os contratos que você assinou sem ler. Todas as decisões ilegais que você aprovou. Você vai responder tanto quanto eu. Heitor cerrou os punhos. Você está me ameaçando? Tô te protegendo, de você mesmo. Me demite, me paga uma rescisão generosa. E a gente esquece tudo isso. E os funcionários que você destruiu? Eles que se danem, assim como você sempre fez. Heitor sentiu vontade de partir para cima dele, mas se controlou. Sai, agora! Mário pegou a pasta, caminhou até a porta. Parou, virou-se. Você não é melhor do que eu, Heitor. Nunca foi. E saiu.
Heitor ficou sozinho no escritório, tremendo de raiva, porque no fundo ele sabia que Mário estava certo. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Heitor. Ele demitiu Mário, pagou uma rescisão de 3 milhões de reais em troca de silêncio. Mário assinou um acordo de confidencialidade e desapareceu. Heitor sabia que tinha feito a escolha errada, a escolha segura, a escolha que protegia seu império, sua reputação, sua família, mas não conseguia viver com isso. Tentou se jogar no trabalho, reuniões, viagens, contratos, mas nada funcionava. A imagem de Rosana na estrada não saía de sua cabeça. Ele a procurou. Contratou investigadores particulares. Levou semanas até encontrá-la. Rosana estava vivendo em um albergue em Porto Velho, trabalhando em uma pequena mercearia por um salário mínimo. Heitor foi até lá. Quando ela o viu na porta do albergue, ficou paralisada. "O que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com você." "A gente não tem nada para falar." "Rosana, por favor." Ela suspirou, cruzou os braços. 5 minutos. Eles foram até uma praça próxima. Sentaram-se em um banco. Heitor respirou fundo. "Eu investiguei. Você estava certa. Foi Mário. Ele desviou milhões e usou você e outros funcionários como bodes expiatórios." Rosana não pareceu surpresa. "E daí? E daí que eu quero consertar." "Você já disse isso." "Eu sei, mas dessa vez eu quero fazer direito, não com dinheiro, com justiça." Rosana o encarou. "O que você quer dizer?" "Eu quero denunciar Mário, publicamente, expor tudo o que ele fez, limpar seu nome e o nome de todos os outros." Rosana deu uma risada amarga. "E se arriscar? Arriscar sua reputação? Sua empresa?" "Sim." "Por quê? Por que agora?" Heitor olhou para as próprias mãos. "Porque eu passei a vida inteira construindo um império, mas nunca parei para pensar em quantas pessoas eu destruí no processo. E eu não quero morrer sendo esse homem." Silêncio. "Você não é um homem bom, Heitor." "Eu sei, mas talvez você possa ser melhor." Heitor ergueu os olhos. Você me perdoa?" Rosana pensou por um longo momento. Não, não ainda. Mas se você realmente fizer o que está dizendo, talvez um dia." Heitor assentiu. "É tudo que eu posso pedir." Mas fazer a coisa certa era mais complicado do que Heitor imaginava. Porque denunciar Mário significava abrir todas as contas da empresa para a auditoria. E isso exporia não apenas os crimes de Mário, mas também as próprias falhas de Heitor. Contratos assinados sem leitura, decisões tomadas sem investigação, negligência administrativa. Seu advogado foi claro: "Senhor Bastos, se o senhor seguir com isso, vai abrir uma caixa de Pandora, a imprensa vai cair em cima, acionistas vão exigir sua saída, pode até haver processos criminais." "Eu entendo. E tem mais. Seu filho, Rafael, ele aprovou alguns desses pagamentos, assinou documentos, tecnicamente ele é cúmplice." Heitor sentiu o peito apertar. "Rafael sabia? Provavelmente não. Mas isso não importa para a justiça." Heitor voltou para casa naquela noite, a cabeça pesada. Rafael morava em um apartamento de luxo em Cuiabá, pago pela empresa. Heitor foi até lá, tocou a campainha. Rafael atendeu de roupão, copo de uísque na mão. "Pai, o que você está fazendo aqui?" "Preciso conversar com você." Entraram. Heitor contou tudo. Rafael ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. "Espera, você está dizendo que vai denunciar Mário e me envolver nisso?" "Você assinou documentos, Rafael. Você é parte disso, querendo ou não." "Mas eu não sabia. Eu só assinava o que ele pedia." "Eu sei, mas nada. Você vai me destruir, me mandar para a cadeia." "Rafael, eu não quero isso, mas eu preciso fazer a coisa certa." Rafael jogou o copo contra a parede. O vidro se estilhaçou. "Não dei a coisa certa. Agora você quer fazer a coisa certa, depois de passar a vida inteira me ensinando que o que importa é dinheiro e poder?" Heitor ficou em silêncio. "Você nunca se importou comigo. Nunca. Só se importava com a empresa, com sua reputação." "Rafael, sai da minha casa." Heitor saiu, e pela primeira vez, viu o filho que tinha criado.
arrogante, egoísta, irresponsável, um reflexo dele mesmo. Naquela noite, Heitor tomou sua decisão, mesmo que custasse tudo. Mesmo que destruísse sua família, ele ia fazer a coisa certa. Procurou um promotor de justiça, entregou todos os documentos. Depois, durante horas, a notícia estourou na imprensa uma semana depois. Escândalo na Bastos Agro Export. Executivo desviou milhões durante décadas. Empresário Heitor Bastos admite negligência em caso de desvios. Ex-funcionários foram usados como bodes expiatórios em esquema criminoso. A mídia explodiu. Entrevistas, reportagens especiais, cobertura nacional. Heitor enfrentou tudo. Deu entrevistas, admitiu suas falhas, pediu desculpas publicamente. Rafael se recusou a falar com ele. Larissa ligou de Miami gritando, exigindo que ele consertasse essa merda. Flávia, sua ex-esposa, deu uma entrevista dizendo que sempre soube que Heitor era moralmente questionável. Sócios exigiram sua renúncia. Acionistas entraram com processos. Em 3 meses, Heitor perdeu o controle da empresa que tinha construído, mas ganhou algo que nunca teve: paz de consciência. O julgamento de Mário Teixeira durou 8 meses. Foram apresentadas centenas de provas, documentos, testemunhos, perícias. Mário tentou se defender, contratou os melhores advogados, tentou implicar Heitor, mas não funcionou. No final, Mário foi condenado a 15 anos de prisão por fraude, estelionato, apropriação indébita e falsificação de documentos. Heitor também foi investigado. Respondeu o processo por negligência administrativa. Foi condenado a pagar multas pesadas. Perdeu o direito de ocupar cargos administrativos em empresas por 10 anos, mas não foi preso. Rafael, após meses de investigação, foi inocentado. As provas mostraram que ele realmente não sabia do esquema, mas o relacionamento com o pai estava destruído. Heitor tentou se aproximar várias vezes. Rafael recusou todas. Heitor aceitou. Sabia que algumas pontes não podiam ser reconstruídas. Rosana, por sua vez, foi oficialmente inocentada. Seu nome foi limpo. Ela recebeu uma indenização de 5 milhões de reais, paga pela empresa e pelo próprio Heitor. Mas Rosana estava morrendo. O câncer tinha avançado. Metástase nos ossos, no fígado, nos pulmões. Heitor pagou o melhor tratamento possível. Hospital particular em São Paulo. Oncologistas renomados, medicamentos importados. Mas todos sabiam que era uma batalha perdida. Heitor a visitava todos os dias. No começo, Rosana mal falava com ele. Apenas aceitava sua presença. Mas aos poucos, as barreiras foram caindo. Eles conversavam sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre perdão. Por que você está fazendo isso? Rosana perguntou um dia, deitada na cama do hospital, magra, pálida, mas com os olhos ainda vivos. Por que eu te devo? E por quê? Porque eu preciso acreditar que ainda dá para consertar as coisas. Algumas coisas não têm conserto, Heitor. Eu sei, mas a gente tenta mesmo assim. Rosana sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Você não é tão ruim quanto eu achava. Não sou tão bom quanto devia ser. Ninguém é. Silêncio confortável. Heitor, eu queria te contar uma coisa. O quê? Antes de morrer, eu queria criar algo. Algo que ajudasse pessoas como eu. Pessoas que foram injustiçadas, que perderam tudo. Heitor se inclinou para a frente. Uma fundação? É, mas não tenho ideia de como fazer isso. Eu faço. Eu cuido de tudo. Você só precisa me dizer como quer que seja. Rosana sorriu. Então vamos fazer. Nos meses seguintes, mesmo debilitada, Rosana trabalhou com Heitor no projeto. A Fundação Rosana Figueiredo foi criada para ajudar pessoas injustamente acusadas, demitidas ou marginalizadas. Oferecia assistência jurídica gratuita, apoio psicológico, cursos profissionalizantes, auxílio financeiro temporário. Rosana morreu 6 meses depois, aos 42 anos. Heitor estava ao lado dela. Obrigada, ela sussurrou segurando a mão dele. Por quê? Por me dar um motivo para acreditar que ainda existe gente boa no mundo. Eu não sou bom, Rosana,
Mas você tentou ser, e isso conta. Ela fechou os olhos e não abriu mais. Heitor chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida, porque perdeu a única pessoa que realmente o enxergou, que viu além do dinheiro, do poder, da reputação, que viu o homem que ele poderia ser. O funeral foi simples, poucas pessoas, mas Heitor fez questão de que fosse digno. Rosana foi enterrada ao lado de Júnior, em um cemitério em Osasco. Heitor visitava o túmulo toda semana, e toda semana prometia continuar o trabalho. A fundação cresceu. Em 2 anos, já tinha ajudado mais de 3.000 pessoas. Heitor dedicou o resto da vida a isso. Vendeu seus apartamentos, seus carros de luxo. Doou a maior parte de sua fortuna. Viveu de forma simples. Um apartamento pequeno em São Paulo. Vida tranquila. Trabalhou como voluntário na fundação, ajudando, ouvindo, apoiando. Rafael eventualmente o procurou, depois de 5 anos de silêncio. Eles conversaram. Não foi fácil, mas foi um começo. Heitor nunca recuperou sua antiga reputação. Nunca voltou a ser o empresário poderoso, mas ganhou algo muito mais valioso: propósito. Aos 65 anos, Heitor Bastos estava sentado em um banco de praça, alimentando pombos, quando um jovem se aproximou. Senhor Heitor Bastos? Sim, meu nome é Gabriel. A fundação me ajudou há 3 anos. Eu tinha sido demitido injustamente. Estava na rua, sem esperança. Vocês me deram assistência jurídica, conseguiram limpar meu nome, me ajudaram a conseguir um emprego. Hoje eu tenho uma vida, uma família, e eu queria agradecer. Heitor sorriu. Não precisa me agradecer. Agradeça a Rosana. Quem é Rosana? Uma mulher que me ensinou que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Gabriel assentiu, apertou a mão de Heitor e foi embora. Heitor ficou ali, olhando o pôr do sol. E pela primeira vez em sua vida, sentiu que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Não como um homem rico, não como um empresário poderoso, mas como um ser humano, imperfeito, falho, mas tentando, e às vezes tentar é tudo que a gente pode fazer. Epílogo 90, Zezo. 10 anos depois da morte de Rosana, a Fundação Rosana Figueiredo já tinha ajudado mais de 50.000 pessoas em todo o Brasil. Heitor morreu aos 72 anos, de causas naturais, dormindo em sua cama. Seu funeral foi simples, mas centenas de pessoas apareceram. Pessoas que ele tinha ajudado, vidas que ele tinha mudado. Rafael fez o discurso. Meu pai não foi um homem perfeito. Cometeu erros terríveis, machucou pessoas. Mas quando finalmente abriu os olhos, ele dedicou o resto da vida a consertar. E isso vale mais do que qualquer império. Heitor foi enterrado ao lado de Rosana e Júnior. No túmulo, uma inscrição simples. Heitor Bastos aprendeu que o verdadeiro poder está em reparar. E em uma noite chuvosa, anos depois, uma jovem dirigia pela BR-364 quando viu uma pessoa caída na estrada. Ela parou, ajudou e salvou uma vida. Porque a história de Heitor e Rosana tinha plantado uma semente, e essa semente continuava crescendo em cada pessoa que escolhia parar, em cada pessoa que escolhia ajudar, em cada pessoa que escolhia ser melhor. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantas empresas você comanda, o que importa é quantas vidas você tocou e quantas você escolheu salvar, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil, porque é nos momentos mais difíceis que a gente descobre quem realmente somos e quem podemos nos tornar. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter dedicado seu tempo a essa história. Espero de coração que ela tenha tocado você, que tenha feito você refletir sobre as escolhas que fazemos e as vidas que impactamos, muitas vezes sem nem perceber. Esta é uma história sobre responsabilidade, sobre como nossas ações ou nossa omissão podem destruir ou reconstruir vidas inteiras.
sobre como nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, mesmo quando o preço é alto. Se essa história emocionou você, se fez você pensar, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like aqui embaixo, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das próximas histórias que estamos preparando com muito carinho para você. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento ajuda nosso canal a crescer e a continuar trazendo histórias que realmente importam. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Qual foi a parte que mais te marcou? Você já passou por alguma injustiça na vida? Como você lidou com isso? Sua história pode inspirar outras pessoas. Então compartilhe com a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. E lembre-se, não importa quem você foi ontem. O que importa é quem você escolhe ser hoje. Um forte abraço e até a próxima história.